Olá, Winxers, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz. E no vídeo de hoje, a gente finalmente vai poder estar comentando sobre os 13 primeiros episódios da nova série do Clube das Winx, que foram lançados essa semana no Reino Unido. Para quem tá totalmente perdido no assunto, essa semana o canal CBBC começou a exibir os episódios diariamente na televisão, porém o streaming da BBC, dona do canal CBBC, disponibilizou todos os 13 episódios de uma só vez. Então todos os 13 episódios foram oficialmente lançados no Reino Unido e serão lançados em outras linguagens e em outros países no dia 2 de outubro na Netflix. Dito isto, nesse vídeo a gente vai estar comentando sobre o enredo, sobre as músicas, sobre tudo o que aconteceu nesses 13 episódios. Ou seja, teremos spoilers. Se você não gosta de spoilers ou se você não quer saber nenhuma informação nova sobre a série ou nenhuma informação nova sobre o enredo da série, eu te aconselho a não assistir esse vídeo e voltar aqui somente lá depois do dia 2 de outubro, que é quando lança na Netflix, ou quando você terminar de assistir a série. Porque aqui eu vou falar sobre tudo o que aconteceu. Então, esse é só um pequeno aviso. Antes de mais nada, a gente tem que entender que isso é um reboot. Isso não é uma continuação da série original que foi lançada em 2003 e teve a 8ª temporada lançada em 2019. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obviamente, o reboot é inspirado no material original, bem poucas coisas, não é tudo que é igual, porém a história não vai se repetir. Eles não vão fazer um remake, eles não estão fazendo um remake, eles estão fazendo um reboot. É exatamente recontar a história, porém com aspectos e coisas totalmente novas, que é exatamente o que está acontecendo nessa nova série. Com isso dito, eu acredito que vocês vão aprender a apreciar esse novo universo, assim como eu apreciei. Obviamente, temos os pontos negativos. A gente tem a animação que não está 100%, a gente tem alguns enredos que não acontecem tão bem, a gente tem uma falta de desenvolvimento de outros enredos. Porém, a gente tem que ter essa noção, que é uma coisa totalmente nova, não tem muito a ver, não tem nada a ver, na verdade, com o universo já criado. É outro universo. Dito isto, vamos para o vídeo. A gente tem que começar o vídeo falando sobre os principais problemas dessa nova série. Um deles é a animação. A animação é boa? Não. A animação é ruim? Não, ela é aceitável. A gente tem alguns momentos que estão muito bonitos, como a sequência de transformação em si. Eu gostei bastante do resultado apresentado, gostei dos efeitos, porém, a gente tem diferentes estúdios animando a série. A gente tem a Ramp Studio, que animou a sequência de transformação, e também algumas prévias que foram lançadas em 2023. Porém, para a animação dos episódios, a gente teve o estúdio Alkid e o Xiamen de Cultural Services. Eu, particularmente, não conheço os estúdios, não sei o trabalho deles, não pesquisei. Na verdade, achei pouca informação sobre eles, ou quase nenhuma. Então eu nem vou poder falar muito sobre eles. Mas é bom vocês saberem que a gente tem estúdios diferentes trabalhando na animação. E por isso, uma cena ou outra tá muito boa e outras cenas estão muito ruins. Principalmente as cenas de batalha, as cenas com elas voando, as cenas com elas correndo. Faltou um incremento nessas cenas. As cenas de batalhas eu acho que chegam a ser piores do que as citadas anteriormente, porque era pra ser uma cena de ação, era pra ser uma cena emocionante, e a cena é meio ruim, meio contraditória. O Yuginho disse que a série teria um alto investimento. Eu, particularmente, não vi muito desse alto investimento, principalmente em questão da animação, mas não quer dizer que esteja totalmente ruim. Tá aceitável, dá pra assistir, dá pra você se apegar aos personagens, porém você tem que ter essa noção que não é tudo que vai estar 100% perfeitinho ali. Obviamente, também ocorre o risco da versão que saiu no streaming da BBC não ser a versão totalmente finalizada, como geralmente acontece com Miraculous, mas eu não consigo mais levar essa desculpa pra frente, porque tudo que é mostrado a Rainbow ou algum funcionário da Rainbow dá que aquela ali não é a versão final, então não tem como mais a gente aceitar isso. Essa é a versão final no momento e acabou. Se mudar alguma coisa na Netflix, beleza, se não mudar, beijo no coração. O que a gente pode torcer e esperar é que para os próximos 13 episódios, que só serão lançados no próximo ano, mais ou menos em maio ou abril, se não for adiado, eles melhorem a qualidade disso, porque eu não acho que com o gráfico que está sendo produzido, com a qualidade que está sendo feita, a série vá muito pra frente. Porque hoje, eu principalmente, sou muito chato com questão de qualidade. Eu quero ver alguma coisa que a qualidade seja boa. Eu quero ver algo bonito na minha televisão. Eu quero ver algo que vá me chamar a atenção. Não quero ver moldes de bonecas aleatórias se mexendo. Então assim, eu acho que tem que melhorar, que pode melhorar, mas eu acho que não esteja tão ruim. Não é o que eu esperava, não é o que foi prometido pra gente, mas dá pra aceitar entre muitas aspas. Antes de falar um pouco sobre o enredo, a gente tem que ter noção que essa não é mais a série das Winx.
Isso fica bem claro nos primeiros minutos da série. Então assim, eu não sei por que a série carrega o nome O Clube das Wings, a magia está de volta. Sendo que basicamente poderia ser a jornada de Bloom. A série deixa bem claro que a Bloom é a principal e as Wings são coadjuvantes. Obviamente, isso acontecia anteriormente, a gente viu algumas dicas nas últimas temporadas, nas primeiras temporadas até em World of Wings, que a Bloom era a principal, a Bloom era o foco principal. Porém, eles conseguiam distribuir bastante, ou pelo menos um pouco, eles conseguiam distribuir bastante o enredo da série, falas da série. O que acontecia, eles conseguiam incluir as outras Wings nisso. Dessa vez, isso não tá acontecendo. Tipo, a Bloom tem o enredo dela e as Wings simplesmente se movem a favor da Bloom. Pra vocês terem noção, eu pelo menos não me recordo de ver muitas cenas, mais de 2 ou 3 das Wings interagindo entre si sem a Bloom. Eu achei isso o cúmulo do absurdo. A Bloom agora é a melhor amiga de todo mundo. A Bloom, além de ser a melhor amiga da Stella, ela também é a melhor amiga de Flora, Aisha, Tecna e Musa. Então assim, não sei o porquê eles fizeram isso. Na verdade eu sei, mas eu não concordo. Eu não acho que isso seja legal. Não acho que isso vá agradar a todos os fãs. Principalmente os que a Bloom não é a Wings favorita ou que não gostam muito da personagem, que é o meu caso, mesmo eu estando com o anel da mesma. Mas eu penso que eles deveriam ter feito algo diferente. Se eles viam que a gente já reclamava exatamente do excesso que a Bloom tinha de protagonismo, agora então eles vão tomar uma enxurrada de reclamações. É torcer para que com o tempo isso melhore, porque basicamente agora é a série da Bloom. Os 3 primeiros episódios são muito corridos, eu fiquei olhando pra tela, imaginando, pensando, gente, tá tudo isso acontecendo mesmo já em 3 episódios? E realmente estava. Pra vocês terem noção, nos 3 primeiros episódios a gente já tem muita coisa acontecendo. Eles basicamente comprimiram a primeira parte da temporada original nesses 3 episódios e a gente fica meio perdido. Então a gente tem nesses episódios Bloom descobrindo que tem poderes, Bloom indo pra Alfeia, Bloom conhecendo as Wings, Bloom conhecendo os especialistas, Bloom conhecendo as Trix, Bloom conhecendo o Damian, Bloom ganhando sua transformação, o anel de Stella sendo roubado, Bloom descobrindo o Cefado Bruxa e mais outras coisas aleatórias. Então assim, são 9 coisas que seriam muito importantes, que deveriam ter sido desenvolvidas melhor e foi tudo comprimido em 3 episódios. Eu entendo que eles quiseram correr com isso pra já estabelecer um universo completo, digamos assim, em 3 episódios e focarem mais no dilema de Vexus, Bloom e Damian, mas não acho que tenha sido totalmente necessário. Principalmente a parte de Bloom voltando pra Gardenia. Cara, simplesmente não tem como se compadecer por ela. É o 2º episódio da série e ela já decide que quer voltar pra Gardenia, que vai desistir dos sonhos dela. Tudo porque tem a possibilidade dela ser uma bruxa. E aí ela chora porque vai sentir falta das meninas. Mas a cena em si é toda forçada. Você olha e você fala, cara, por que ela tá fazendo isso? Não tem como ficar com pena dela por causa disso, porque realmente não teve esse desenvolvimento que merecíamos. Se isso tivesse acontecido lá no 7º episódio, depois dela virar a Bloom sombria, ou depois do 11º episódio, onde ela descobre que Vexus está com a chama do dragão, eu acredito que faria muito mais sentido. Mas já no 2º episódio, realmente não tem como estar levando isso a sério. Também, seguindo a falta de desenvolvimento da série, a gente não vê os especialistas e as Wings se conhecendo, a gente não vê uma aproximação deles que pode resultar num relacionamento. Eles têm alguns flertes muito aleatórios, mas eles não deixam claro que existe um interesse deles namorarem, deles se conhecerem melhor, a não ser pelo caso de Bloom, que fica totalmente afim de Sky no primeiro momento, e ela tá pouco se lixando se ele tem a Diásporo ou não. Inclusive, é uma coisa que eu vou voltar depois pra falar sobre a Diáspora. Mas voltando a falar sobre os especialistas, a presença deles é legal, é interessante. A gente agora tem a Robin, que é uma especialista mulher e que tem todo o destaque na série por ser ajudante de Faragonda e ficar mais tempo em Alfeia. Eu, particularmente, não aceitei 100% o fato dela ficar muito em Alfeia e não em Fonte Rubra, mas pelo menos no episódio que as Wings vão pra Fonte Rubra, ela está lá fazendo as suas atividades normalmente. A Robin, ela é assistente da diretora Faragonda, cedida pelo diretor Saladin, e ela ajuda a Faragonda a ficar de olho nas fadas e até mesmo tomar conta das Wings em certas situações. O desenvolvimento de Riven e de Musa é uma coisa que foi muito mal trabalhada, porque a gente não vê eles interagindo muito ao decorrer dos episódios, e no episódio 8 a gente vê eles já praticando a música que Bloom e Musa escreveram, e a gente não sabe o porquê, a gente não sabe como ele teve acesso, a gente não sabe porque ele do nada teve interesse nessa música, mas quando ele entra no palco a gente vê que ele tem realmente um interesse na Musa, mas ele não demonstrou isso ou não teve chance de demonstrar por causa do enredo feito. Tecna e time tiveram somente 2 cenas juntos,
e uma delas ainda foi cortada da série final. A cena que está presente é eles no treinamento em Fonte Rubra, e é isso, eles não interagem direito, não fica claro que eles vão ser um casal, não fica claro se eles têm interesse um no outro, e é isso. Sobre a Isha, ela tem interesse em um especialista cujo nome eu não me recordo, eu vou deixar a imagem dele aqui em algum lugar, se eu achar o nome eu vou colocar aqui, mas eu não lembro se foi citado. Foi muito rápido. Ela interage com ele em 2 momentos principais, que é quando os pais dela estão em Alfeia e também nesse treinamento que acontece em Fonte Rubra. Ou seja, todo esse desenvolvimento ficou à mercê de Bloom, Sky e Brandon e Stella. E Brandon e Stella basicamente deixam bem claro que estão afim um do outro, eles até flertam em alguns momentos, mas é só isso também, a gente não tem um beijo de nenhum casal nesses 13 primeiros episódios. E se você tá achando que eu esqueci da Flora, eu não tô esquecendo dela, eu só deixei pra comentar depois, que vai ser um assunto bem delicado pros fãs do Elia. Algumas outras mudanças que foram feitas e que eu considero um ponto negativo é a função do cetro de Stella do Anel de Solaria. Se você não lembra, na série original, o cetro de Solaria servia exatamente para teletransporte. A Stella usava para teletransportar as Winx para onde elas quisessem ir. E no reboot, não é isso que acontece. Todos ali podem fazer uma magia de teletransporte, tanto as fadas como as bruxas. Então, o cetro de Stella e o Anel de Solaria foram reduzidos a somente um amplificador de poder da Stella. Ou seja, ele dá um pouco mais de força pra ela, ela pode usar uns feitiços mais difíceis, pode dar uns ataques mais fortes. Ele tem uma magia de proteção para ser usado somente pela Stella, tanto que quando Ice o usa após roubá-lo, ele queima ela. Falando um pouco mais sobre os vilões principais dessa primeira parte, a gente tem o Vexius e as Trix. As Trix, elas se juntaram ao Vexius porque elas querem acessar a Dimensão Ômega e juntar todos os vilões que estão presentes lá para conquistar a Dimensão Mágica. E é somente por isso que elas estão ajudando o Vexius a pegar a Chama do Dragão de Bloom. Vexius, por outro lado, ele foi o braço direito de Oritel, o antigo possessor da Chama do Dragão e criador da Companhia da Luz, e ele quer vingança por viver na sombra de Oritel. Damian, como seu filho adotivo, digamos assim, o ajuda em alguns aspectos, ele trabalha junto com as Trix, mas ele não tem muita relevância por ele ser um feiticeiro de nível muito baixo. Ele não sabe controlar os seus poderes, ele não teve aulas relacionadas a isso. Em Alfeia, ele foi considerado um feiticeiro. Eu não entendi muito bem a diferença de feiticeiro para bruxo, não entendi se a diferença é usar magia de luz ou magia da escuridão, até porque quem diz isso é a própria Griffin, ela controla a magia da escuridão. Então ficou bem perdida essa situação aí. Porém, a Griffin e a Faragonda concordam que ele tem um grande potencial, porém esse potencial ainda está travado e vocês irão descobrir o porquê logo em seguida. O plano de Vexius é basicamente usar as Trix para conseguir a Chama do Dragão, já que ele tem que ficar escondido, pois as pessoas acreditam que ele possa estar morto ou até preso em outra dimensão. O único ponto positivo, diferente de outros vilões que usaram as Trix na série original, é que a partir do episódio 8 ele se cansa delas e começa a agir por conta própria. Isso foi uma surpresa bem grande e confesso que gostei bastante dele pegar e deixar as Trix de lado e falar: não vou mais trabalhar com vocês estão por conta própria agora, eu vou fazer o que eu quero fazer e acabou. Confesso que foi uma surpresa muito boa. Porém, os planos de Vexius e das Trix para estar conseguindo acesso ou roubar a Chama do Dragão de Bloom basicamente inclui se aproximar de uma Winx e usá-la como isca. Isso aconteceu no episódio 8, onde Vexius se disfarça de agente musical para ficar próximo de Musa e assim conseguir acesso a Bloom e tentar roubar a Chama do Dragão dela. E o mesmo acontece no episódio 10, com as Trix se disfarçando de Príncipe Luke e se aproximando de Stella para tentar roubar a Chama de Bloom também. Obviamente, esse enredo do episódio 10 é uma referência ao episódio 5 da primeira temporada original, onde as Trix enviam um bilhete se passando por Brandon convidando Stella ao encontro, porém dessa vez elas realmente se disfarçam de Príncipe Luke com Darcy usando seus poderes de ilusão, e até que foi uma referência mais ou menos. Não foi excepcional, não foi incrível, mas é uma referência legal. Agora a gente tem que falar sobre o plot da Bloom Sombria, que eu acredito que foi o que mais deixou os fãs instigados e ansiosos para conferirem. Já adianto que o plot não é nada parecido com o original, exatamente por se tratar de um reboot e não um remake. Bloom se transforma em Bloom Sombria por causa de Vexius, que pega uma pequena faísca de escuridão que contém em seu coração e a expande, a transformando em sua versão negativa. Bloom se junta às Trix nesse episódio, causando alvoroços em Alfeia, tratando todo mundo mal. Basicamente, uma adolescente totalmente revoltada com a vida. Quando as Winx tentam intervir nessa situação, Bloom acaba se transformando, que a gente tem uma sequência para a transformação da Bloom Sombria. É a primeira vez que isso acontece. E Bloom acaba invocando um dragão para ficar contra as Winx. Essa cena é importante e eu vou voltar nela já já.
Infelizmente, a solução para esse problema da Bloom sombria foi muito rápido, foi muito óbvio, mas eu particularmente achei um pouco melhor a solução, não o desenvolvimento dela, do que na série original. Na série original, Bloom bane a negatividade, com o Sky assumindo os sentimentos por ela, falando que a ama, e no reboot foram as próprias Wings que as resgataram. Elas fazem um feitiço em conjunto com Faragonda e Griffin para estar tirando a escuridão de dentro de Bloom, e assim ela é restaurada para sua versão positiva. Ela não se lembra de nada do que aconteceu, ela não lembra quem a enfeitiçou, ela não lembra exatamente por que ela ficou dessa forma, mas ela descobre que ela foi má com todo mundo, principalmente com o Sky e Diaspro. Voltando para falar sobre a Diaspro, se eu não me engano, é a maior ou uma das piores decepções que aconteceu no reboot. Ela teve seu design totalmente modificado, não relembrando nem um pouco a sua versão anterior, e além de estar modificado, ela está horrível. Ela agora estuda em Alfeia, o que intensifica a proximidade dela com o Sky e também dá Bloom saber da relação deles e continuar insistindo numa relação com o Sky, mesmo sabendo que ele é comprometido. A gente vê a transformação de Diaspro, não a sequência em si, mas a gente vê como ela é uma parada transformada, e o design tá um pouco mais parecido com o original. Uma coisa que me incomodou bastante é que antes ela tinha uma personalidade forte, ela era má, ela sabia o que ela queria o Sky para se tornar a princesa de Herácleo. Nessa adaptação, ela é exatamente uma loura patricinha de qualquer filme dos anos 90. Então assim, realmente foi um downgrade, uma decepção enorme para o que aconteceu com a Diaspro. Ela é uma garota mimada, uma patricinha mimada, uma loura estereotipada. E espero que a gente possa voltar a vê-la numa versão mais poderosa e mais confiante em si mesmo e até realmente má, e não somente essa loira estereotipada que existe em filmes americanos. Depois de todos esses problemas que eu citei, a gente tem que procurar algo positivo para se apegar à série. Eu, particularmente, vi algumas coisas positivas que eu gostei bastante, principalmente algumas mudanças que foram feitas. E a gente vai falar um pouco sobre elas agora. Um dos pontos altos da série pra mim é a trilha sonora que foi feita, principalmente as músicas que são cantadas. As músicas, tirando a da abertura, são muito boas, não acho que perdemos qualidade nesse requisito, sendo as minhas favoritas Step Into the Dark, que é a música da transformação da Bloom sombria, e talvez, possivelmente, uma transformação da Strix, segredo. Não disse isso, mas também não tenho confirmação, é só o que a música dá a entender mesmo, a letra da música. Também gostei bastante da Super Power, tocada no episódio 4, quando as Wings estão retornando para Alfeia. E Like a Butterfly, que é a música que toca quando as Wings estão restaurando a Bloom à sua forma normal. Para mim, essas três são as melhores da série e são as minhas favoritas. Além disso, a gente finalmente teve uns pequenos momentos de Musa usando o seu poder, usando o seu dom de música. Ela tem uma apresentação solo num palco em Madixia, e no acampamento ela fala que ela escreveu essa música para as Wings e ela canta a música sozinha. Então assim, são coisas que a gente perdeu na série original, que isso basicamente nunca aconteceu, e se aconteceu foi só naquele episódio 10 da 4ª temporada, e logo depois o sonho dela de ser uma artista foi interrompido para virar uma banda com as Wings. Basicamente aconteceu isso também, se a gente for parar pra pensar, mas a gente não tem certeza se isso vai continuar. Espero que não. Espero que continue sendo só a Musa cantando lá sozinha, sem Bloom no topo, sem nada. Mas eu acho que foi um ponto muito positivo para o reboot. Nota do futuro. Eu delirei aqui e eu esqueci completamente do show da 2ª temporada. Não sei porquê eu esqueci desse momento tão magnífico, mas a opinião segue sendo a mesma. Sobre a Musa, a gente também tem o relacionamento dela com o Weaving, que finalmente parece que vai ser um relacionamento saudável, depois de todos os atritos que eles enfrentaram nas temporadas anteriores. Mesmo ele sendo um bad boy, talvez ele seja uma pessoa legal de se relacionar, e parece que isso vai acontecer principalmente com o fato dele ter se esforçado para aprender a música da Musa, ter ajudado ela na apresentação quando ela teve medo de palco. Então assim, eu achei uma situação bem fofa e espero que isso continue se desenvolvendo. E como eu disse anteriormente, faltou o desenvolvimento inicial, mas o desenvolvimento final parece que vai ser bom. Uma das coisas que eu fiquei bem feliz de ver nessa nova série foi que finalmente temos de volta os feitiços em latim. Lá nas primeiras temporadas, acredito que só nas 3 primeiras, a gente tinha uns feitiços que eram muito fortes e que eram feitos em latim. E nisso, o reboot acertou demais, trazendo isso de volta para o nosso universo das Wings. Eu particularmente acho que deixa uma atmosfera muito legal, uma atmosfera muito mais mágica. A gente tem até alguns círculos de magia que foram utilizados pelo Saladin
E eu achei incrível. Acho que foi um ponto mega positivo e espero que eles continuem fazendo isso até mesmo para outras temporadas, se o reboot for renovado. Além disso, a gente tem vários momentos em Elfeia, com elas em várias aulas diferentes e bem legais de se acompanhar. A gente teve a aula do Palladium, com elas misturando poções químicas de seus poderes. A gente teve a sala de simulação, a gente teve o treinamento de Griselda. Então, assim, eu acho que foram elementos que deixou a atmosfera muito legal, principalmente porque a gente não tinha tanto esse acompanhamento na série original. O teste de Griselda eu gostei bastante, eu achei super incrível a gente ver elas passando por isso, ver elas passando por essa dificuldade. Uma coisa que eu gostei muito e que eu tenho certeza que eu vou ser apedrejado por isso, é o início da relação de Flora e Damian. A gente não sabe se eles serão um casal, mas as próprias Winx dão a entender que existe um interesse de Flora no Damian. E eu acho que essa relação é a mais bem construída de todo o reboot. A gente vê eles se conhecendo, a gente vê Flora tentando se aproximar dele, a gente vê Flora ajudando ele e até finalmente ela dar a entender que talvez realmente sinta alguma coisa por ele. Eu achei a situação muito fofa e eu acho que super combina com a Flora doce e sensível que a gente conhecia. Então eu acredito que se realmente for sair um relacionamento dessa situação, vai ser muito legal de ser assistido, principalmente porque eles estão em lados opostos, já que o Damian ainda está com o Vexus e a Flora está com as Winx. Eu acho que vai ser bem interessante toda a proposta desse relacionamento que possa acontecer no futuro. A descoberta de Faragonda de que Bloom possui a chama do dragão eu acho que foi bem construída, apesar de ser extremamente rápida, porque já no começo a Faragonda e Griffin sentem que Bloom tem um grande poder e quando Bloom na forma de Bloom Sombria solta um dragão por Alfeia, fica muito claro para ela que Bloom possui a chama, principalmente por ela ter lidado com o Oritel no passado, ela sabe exatamente como a chama do dragão funciona. Provavelmente o feito de mostrar um dragão com sua magia seja referente à chama do dragão, igual era anteriormente, e eu acho que super faz sentido, porque é a manifestação do dragão na própria série. Tanto que quando o Vexus utiliza o mesmo artifício no episódio 11, Bloom já sabe que ele está com a chama. Uma coisa que chateou muito os fãs, mas que pra mim foi realmente interessante, foi a remoção do Kiko na série. Eu acho que o Kiko trazia, querendo ou não, um ar de infantilidade pra série, para crianças de 3, 5 anos achariam fofinhos, achariam bonitinhos. E tendo isso removido da série, aumentou um pouco a seriedade do enredo. O enredo da série, ele é bem trabalhado, eu pelo menos achei que ele é bem trabalhado. Ele só teve essas falhas de ser um pouco corrido e nem tudo ter conseguido se desenvolver tão naturalmente como deveria. Mas eu acho que o enredo, particularmente, não é tão infantil como, por exemplo, a 7ª ou até mesmo a 6ª temporada foram. As mudanças que foram feitas na série e no enredo, algumas me agradam bastante porque eu acredito que fazem um pouco de sentido, mas não é tudo que está 100% claro pra gente ainda. Uma dessas mudanças é a mudança de que Mike e Vanessa já sabiam que Bloom tinha poderes. Eu particularmente super concordo com isso, porque eles vivem com a Bloom desde o começo da sua vida e ficaria impossível eles não notarem que ela já tinha poderes. Principalmente pelo fato que ele não se manifestou quando ela tinha 16 anos, e sim como ela mesma demonstra, isso já acontece há algum tempo. Outra mudança que eu acredito que tenha sido benéfica para o enredo é o fato de Bloom e Damian serem gêmeos. Assim, é uma mudança muito drástica na história de Bloom, obviamente, mas eu acho que vai trazer um aspecto totalmente legal para os futuros episódios. A gente já consegue imaginar que Damian vai acabar deixando o Vexus de lado para se juntar ao lado das Winx. A gente sabe que ele é um feiticeiro, não acredito que depois ele vai virar um homem-fada, como tem outros em Alfeia, ou até mesmo um especialista, mas acredito que ele possa ser um feiticeiro. Talvez ele se afaste um pouco de Alfeia conforme a série for progredindo, para focar em aprender mais a controlar a chama e até mesmo nos seus poderes de feiticeiro, já que a Alfeia não parece estar incluindo ele em suas aulas. Então eu acho que vai ser interessante, depende de como eles vão trabalhar. E eu espero que não chegue um momento em que o Damian ceda de vez a parte da chama dele para Bloom. Espero que isso realmente não aconteça, mas eu acredito que exista a possibilidade. Uma questão que me deixou muito confuso e eu espero que seja explicada é que Vexus só demonstrou saber que Damian tinha a chama do dragão a partir do 9º episódio, que é onde ele visita a biblioteca de Alfeia e lê um livro lá sobre Domino, talvez, não sei se ele descobriu ali, mas é no momento que ele descobre que a chama não pode ser roubada, a chama tem que ser cedida. Então é a partir desse momento que ele começa a querer dar mais atenção para o Damian, e não ficou muito claro se foi ali que ele descobriu que o Damian possuía a chama, ou se ele já sabia e realmente estava esperando o tempo certo, como ele disse.
Então ficou bem confuso, porque se ele já sabia que o Damien tinha chama, por que ele queria roubar a da Bloom e não a do próprio Damien, que era um alvo mais fácil para ele? Não faz muito sentido essa questão dele já saber. Então eu espero que eles expliquem isso, ele fale que não sabia que Damien possuía a chama do dragão, mas sabia que ele era irmão gêmeo de Bloom, mas não sabia que a chama poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando ele leu isso, ele começou a treinar mais o Damien e o convenceu a transferir a chama para ele. Eu acho que isso vai acontecer? Eu acho que não, mas eu espero que sim, porque senão não vai fazer o menor sentido o Vexius ir atrás da Bloom, sendo que ele possuía metade da chama ali com ele. Ok, ele quer a chama completa, eu concordo, mas ele ficou muito mais forte com metade da chama do que sem a chama no geral. Então ele usando a metade da chama que ele já possuía, mesmo que com o Damien, seria muito mais fácil ele conseguir prender a Bloom e até mesmo tentar roubar ou convencê-la de passar a chama para ele. A gente também tem a citação da Companhia da Luz, que parece ter a mesma formação da série original, sendo Faragon, da Saladin, Griffin, Oritel e possivelmente Marion. A gente não tem a inclusão do Hagen até o momento, porém também ele só foi citado no primeiro filme da série, então não faz muito sentido estar citando ele agora. Como se somente não bastasse todo o foco excessivo na Bloom, e além dela ter ganhado uma nova sequência para sua versão sombria, no final da primeira parte, Bloom ganha um upgrade na sua versão de fada. A gente não sabe se é uma nova transformação, se é uma espécie de Charmix, qualquer outra coisa. Eu acredito que seja só uma mudança de roupa por ela ter conseguido revelar o grande poder da chama do dragão, como o próprio título do episódio sugere. Com isso, ela também ganhou uma pequena sequência mostrando ela mudando de roupa, ficando em tons de brancos em vez de azul. E é isso. A gente não sabe muito bem do que se trata, acredito que possa ser explicado ou não nos 3 episódios restantes, mas vamos ter que aguardar. Eu não acredito que seja uma espécie de Charmix, penso comigo, mas, vindo da Rainbow, a gente pode esperar de tudo, né? A gente tem uma pequena citação às bruxas ancestrais que estão presentes nesse universo. A gente não sabe o que aconteceu com elas, a gente não tem ideia, mas a gente sabe que elas são responsáveis pela destruição de Torre Nebulosa. Ou seja, é por isso que as bruxas hoje em dia estão estudando em Alfeia. Essa batalha aconteceu 16 anos atrás, acredito que tem a ver também junto à batalha da Companhia da Luz contra o Vexius e as bruxas ancestrais, já que Griffin também faz parte da Companhia da Luz. Bem, Wingsters, é isso. Eu sei que ficou um vídeo muito longo, mas é basicamente uma análise de tudo que foi apresentado pra gente nesses 13 primeiros episódios. Eu não contei toda a história, eu acredito que eu falei todos os pontos relevantes, não dei todos os detalhes, até porque pra quem ficar com vontade de assistir depois desse vídeo, mesmo tendo levado vários spoilers, consiga ter alguma surpresa ou outra, mas basicamente é isso. Eu, como fã de Wings, eu gostei da série, não acho que seja a melhor adaptação que temos, ou a melhor adaptação que poderíamos ter. Acho que sim, é melhor do que a 8ª, a 7ª e a 6ª temporada, mas eu não acho que chegue aos pés da 1ª à 4ª temporada, e muito menos de World of Wings. Acredito que quando os próximos 3 episódios serem lançados, a gente terá uma confirmação ou uma negação de uma próxima temporada, principalmente agora que o Iggy Straff tá mais ativo nas redes sociais. Então, é simplesmente aguardar. Lembrando que a série estreia dublada dia 2 de outubro na Netflix. Eu não sei se eu vou estar conseguindo disponibilizar. Lá no meu TikTok eu postei os 3 episódios legendados, sem legenda revisada, apenas com uma legenda bem básica, para quem quiser estar assistindo. 2 episódios foram mutados e eu acredito que em breve todos serão. Então, se eu conseguir fazer o mesmo com a versão dublada, eu vou fazer, mas somente lá no TikTok, tá bom? Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.